bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser aqui falando alguns livros que me fizeram chorar. E também algumas indicações para leitores que gostam de chorar. Que assim, pelo menos pra mim, livros que me fazem chorar significam que são livros bons. Né? É meio que uma coisa que anda lado a lado na minha vida de leitora. Mas antes do vídeo começar, não esqueçam de deixar o seu like aqui no começo do vídeo, que é muito importante, né? O algoritmo do YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, então entrega, né, pra mais pessoas. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho de aqui de baixo estiver vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve ali, é uma coisinha rapidinha. Você vai, né, ser parte desse nosso clubinho literário. E também comentem, né, quais livros fizeram vocês chorarem e se vocês já leram algum desses livros aqui. Ah, gente, e antes da gente começar o vídeo, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Eu não vou dar uma descrição gigantesca dos livros, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Porque vídeos muito longos, geralmente aqui no YouTube, eles não são entregues muito bem, sabe? Tipo, não são entregues pra muitas pessoas, muita gente não tem muita paciência pra assistir. Apesar de que eu poderia ficar horas falando desses livros, porque eles são maravilhosos. Mas eu vou dar uma descrição mais breve sobre as histórias e grande parte desses livros tem resenha lá no meu Instagram. Eu acho que o único que não tem vai ser, acho que o quarto livro que eu vou recomendar pra vocês. Mas todos eles têm resenhas lá no meu Instagram, mais detalhadas, mais falando mais sobre a minha opinião sobre os livros, contando um pouco mais sobre a história. Então se vocês quiserem conhecer, né, melhor essa história, o meu Instagram vai estar na descrição aqui da bio junto com as minhas outras redes sociais. O primeiro livro, né, que me fez chorar e me fez chorar muito, inclusive me fez chorar enquanto eu estava indo na escola, foi Extraordinário, que assim, esse livro é extremamente maravilhoso, a história é muito envolvente, tem uma escrita muito, muito fluida, tanto que eu não queria mais largar esse livro. Eu li ele no terceirão do ensino médio, então eu estava lá na sala lendo, e aí tinha momentos que eu tava assim, tipo, chorando de soluçar. As pessoas, inclusive, olhavam pra mim meio com o olho assim, sabe, tipo, o que essa pessoa tá fazendo? Mas é um livro muito bom, que conta a história do August, que tem um problema no rosto, que faz com que ele... É uma doença congênita, eu não tenho certeza muito bem pra explicar detalhadamente pra vocês qual é que é. Mas ele tem um problema que, tipo, deixa o rosto dele de um formato um pouco mais diferente, um pouco mais estranho. A pele dele é mais enrugada, ele tem um rosto diferente das outras pessoas. E com isso ele tem muita vergonha do rosto dele, ele tem muitos problemas com a aparência dele. Então, tipo, ele sempre estudou de casa, ele nunca foi pra escola, assim, interagir com outras crianças. Ele tinha tanta vergonha que ele usava uma máscara de astronauta, porque ele não queria mostrar o rosto dele, ele queria ser só uma criança comum. Então, ele vai acabar indo pra escola normal, e aí lá ele vai conhecer algumas crianças, vai fazer amizade, vai sofrer bullying de outras crianças, então vai ser uma jornada da vida do August, que a gente também vai conhecendo as outras crianças, porque também tem pontos de vista das outras crianças. Então, assim, ele é um livro muito interessante, eu chorei muito, porque eu fiquei muito triste por ele ter que passar por tudo aquilo que ele tava passando, só porque ele era um pouco diferente das outras crianças. Então, assim, é um livro muito triste, mas ao mesmo tempo é muito bonito. Então, é um livro maravilhoso, que inclusive eu recomendo muito pra vocês. O próximo livro, né, que eu chorei e choro toda vez que eu leio, porque esse livro eu já reli pelo menos umas 10 vezes, que é O Pequeno Príncipe, que eu sou apaixonada por essa história. O Pequeno Príncipe é um daqueles livros que quando as pessoas me perguntam, Duda, me diz uma indicação de um livro pra eu começar a ler, eu falo, O Pequeno Príncipe. Porque esse livro é tão maravilhoso, a história é tão interessante, ele traz tantas coisas pra você pensar, que você fica assim, meu Deus. O livro inteiro é muito lindo. O finalzinho dele eu acho um pouquinho triste, então por isso que eu choro, porque eu me apego demais aos personagens, então por isso eu choro, né? Eu fui cativada pelos personagens. Mas ele é um livro maravilhoso que eu super recomendo. Eu não vou poder dar muitos detalhes da história, porque senão vocês vão acabar pegando um spoiler. Mas, em geral, ele conta a história desse menininho aqui, que é o Pequeno Príncipe, que sai do planeta dele e vai viajar, né? E vai ver outros planetas e acaba chegando na Terra, onde ele encontra um cara que estava viajando de avião e o avião dele acaba caindo, e aí ele vai, né, conversando com esse cara e contando a história de quando ele estava viajando pelos outros planetas. Então, assim, é um livro muito interessante. O próximo livro é Por Lugares Incríveis, que é um livro, assim, que eu li recentemente, eu li esse ano ainda. E, gente do céu, esse livro é maravilhoso. O começo dele eu achei um pouco arrastado, tipo, foi difícil de me conectar com os personagens, assim. Eu demorei um pouco pra falar, tipo, nossa, que livro maravilhoso. Só que depois que eu continuei a história, porque eu queria dar uma chance pra esse livro, porque muitas pessoas falam muito bem desse livro, eu falei assim, não, vou dar uma chance, vou ler mais um pouquinho.
Eu li e posso dizer pra vocês, eu não me arrependo, porque esse livro é maravilhoso. Ele é narrado por 2 pontos de vista, né, pelo ponto de vista dos 2 personagens. Então, assim, é uma história bem dinâmica. Você entra bem na cabeça dos personagens, você sofre junto com eles, você ri junto com eles. Então, assim, eu me peguei muito a esses personagens, tanto que o final do livro, né, que é a parte triste desse livro, ela tem muitas partes tristes ao decorrer dessa história, mas o final dele me deixou arrasada. Vale muito a pena, assim, você passar por esse final, porque o livro é muito bom. Mas, assim, chorei, e chorei muito com o final desse livro. Mas ele é maravilhoso. Então, a próxima indicação é Como Eu Era Antes de Você. Que, assim, eu nunca tinha nem assistido o filme e nunca tinha lido o livro. E eu li esse ano, e, assim, foi uma surpresa. Eu sabia mais ou menos sobre o que tratava a história, eu sabia mais ou menos qual era o final, né, de um dos personagens. Só que eu não conhecia muito bem a história, eu não sabia direito o que ia acontecer. E eu vou dizer que não saber o que ia acontecer na história teve um impacto gigantesco. Tipo, nunca ter assistido o filme teve um impacto gigantesco na minha leitura, porque eu acho que eu me conectei muito mais profundamente com os personagens, sabe? Eu fui lendo e fui descobrindo junto com os personagens o que estava acontecendo. Esse livro, né, ele tem 2 personagens. Um é o Will e o outro é a Lou. A Lou vai ser cuidadora do Will, porque o Will fica, acho que é tetraplégico, né, que não mexe nada do pescoço pra baixo, né, tipo, ele mexe o rosto, ele fala e tudo mais, mas ele não tem, acho que, movimentos pro resto do corpo. Eu não sei se ele tem algum movimento na mão dele ou não, porque eu lembro que ele assiste filmes e vê algumas coisas, mas eu não tenho certeza se ele tem movimento nas mãos dele. Mas ele não mexe nada debaixo do corpo, daqui pra baixo, né, no corpo, porque ele sofreu um acidente, então a Lou vai cuidar dele, ela vai ser a cuidadora dele e eles vão se apegando. A Lou é uma personagem cheia de luz, ela é toda cheia de vida, ela é toda alegre, né? Parece uma criança, assim, até um pouco, em alguns momentos, porque ela é muito feliz, ela tem muita inocência nela e muita luz mesmo. E o Will é um personagem que já passou por muitas coisas, então ele é uma pessoa mais fechada, que ele não dá tantas risadas, ele quer ficar mais na dele, ele tá muito mais introspectivo por causa da situação que ele está, porque ele tinha uma vida muito mais ativa e tudo mais. Então, assim, esse livro é maravilhoso. Você não vai... Eu achei em algum momento que eu fosse ficar com um pouco de raiva do Will por ele ser um personagem rabugento. Só que, assim, a gente se coloca no lugar do personagem. Tipo, se a gente tivesse passado por isso, a gente entende o que ele estaria sentindo. Então, assim, esse livro é maravilhoso. Eu chorei com ele. Não chorei tanto quanto eu imaginei que eu choraria no final. Porque eu sinto que o final, apesar de triste, foi um final necessário pro personagem. Eu não quero falar, porque pode ser que tenha alguém que não tenha lido o livro ainda, então, né, enfim. Mas eu sinto que eu queria um pouquinho mais dos 2 personagens juntos, né, a Lou e o Will. Mas eu sinto que ele se encerra e tem um bom fechamento e é um livro muito bom. O próximo livro é um livro que eu li ano passado e eu estava com uma expectativa gigantesca pra ler esse livro, porque todo mundo estava falando muito bem dele. É de uma autora muito conhecida, inclusive, que é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Que, assim, pra quem conhece essa história, sabe o quão ela é intensa em muitos momentos, né, assim. Intensa é uma palavra certa, assim, pra ela. Ela conta a história da Lily e do Riley, né, nós temos esses 2 protagonistas no começo. Que a Lily é uma menina que está voltando para... Voltando? Não, ela está indo para uma cidade grande, né? Que eu não lembro agora o nome da cidade. Meu Deus. Uma cidade dos Estados Unidos. Enfim. O pai dela acabou de falecer e tudo mais, então ela tá indo pra lá tentando reconstruir a vida dela. Ela quer abrir uma floricultura, né? Que é o sonho dela. E ela vai encontrar um outro personagem, que é o Riley, que é o outro protagonista dessa história. Não é protagonista, porque na verdade o protagonista é a Lily. Mas enfim. Então lá ela vai conhecer o Riley, que é um neurocirurgião que ela vê no começo da história como o amor da vida dela. Ela se apaixona intensamente por ele, como ele também se apaixona intensamente por ela. E a gente vai ter o desenvolvimento dessa história. Pra quem conhece mais ou menos essa história, e talvez seja um spoilerzinho aqui, pra quem ainda não leu É Assim que Acaba, nós vamos descobrir que o Riley não é aquela pessoa que a gente imaginava que ele era, né? Ele acaba se mostrando uma pessoa bem ruim, assim, bem problemática, que tem uma bagagem muito grande, mas que também não tem o direito de descontar essa bagagem gigantesca que ele tem, né, na Lily, que ele acaba descontando. Então, assim, esse livro é extremamente interessante. Ele faz muitas pessoas refletirem sobre muitos aspectos que elas concordavam antigamente ou criticavam algumas pessoas e vão acabar mudando essa opinião com esse livro.
Eu já tinha uma opinião formada sobre o assunto geral desse livro, que é violência doméstica, né? E assim, o livro concretizou as minhas opiniões de que mesmo você amando uma pessoa, é muito difícil você sair de uma situação porque você está muito apegado àquilo e você acaba se perdoando as ações daquela outra pessoa. Tanto que eu mesma perdoei o Riley enquanto eu lia, falando, não, tudo bem, foi um deslize dele, acontece, ele não queria ter feito o que ele fez com ela. Só que aí depois a gente vai pegando o ranço desse personagem e também entende o quão difícil pra Lily é sair daquela vida que ela está levando com o Riley. Mas enfim, momento leve de spoiler pra quem ainda não leu o livro, me desculpe inclusive, mas essa história é maravilhosa, eu chorei muito porque eu vi muitos dos dilemas que a Lily estava levando, foi muito difícil ver ela passando por tudo aquilo, né, e a gente se sente enganada, que nem a personagem se sentiu, então assim, é um livro excelente. O último livro, mas nem por isso menos importante, é A Culpa é das Estrelas, que é um livro que eu li ano passado, eu já tinha assistido o filme antes de ler esse livro, então por isso que quando eu falei lá de Como Eu Era Antes de Você, eu falei que tem um impacto muito grande, porque, tipo, é um impacto, querendo ou não, diferente, né, assim, minha cadeira está estralando, mas enfim. Tem um impacto diferente. Quando você já assistiu o filme, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer na história. Mas enfim, mesmo assim, esse livro me impactou muito, eu chorei mesmo sabendo exatamente o que aconteceria na história. Eu chorei porque você sabendo o que vai acontecer, mesmo assim você torce pra que a história mude, assim, ao decorrer da história, do livro, sabe? Você fica, não, mas talvez o mínimo de... Acho que a negação, né, aquelas fases do luto, é tipo a negação. Então, tipo, fica assim, ai não, meu Deus, não, mas vai mudar a história. Não muda. Acontece a mesma coisa que acontece no filme, todo aquele rolê todo, toda aquela depressão, aquele chororô que a gente tem no filme, a gente tem no livro. Mas ele é um livro excelente, né, que pra quem não conhece, acho muito difícil alguém não conhecer A Culpa das Estrelas, né, porque o filme é muito famoso e o livro também é muito famoso, mas pra quem não conhece, conta a história da... Meu Deus, esqueci o nome dos personagens. Da Hazel Grace e do August. Eu esqueci o nome dos personagens por um momento, me desculpe. Memória ruim. Mas ele conta a história desses dois personagens que a Hazel tem câncer e está em tratamento. Acho que é câncer que ela tem. É câncer, né? Porque eles vão num grupo sobre câncer. É de doenças. Ela tem uma doença incurável. E o August tá saindo de uma... Como é que fala a palavra? Eu não quero falar nenhuma palavra errada. Acho que é redenção? Redenção? Não sei. Ele teve câncer, mas ele já está curado, então ele tá ainda frequentando os grupos pra poder lidar com a vida depois das químios e tudo mais. E lá eles vão se conhecer nesse grupo de apoio. E eles vão acabar desenvolvendo uma amizade deles, depois vai gerando um romance. E vai se tornando uma história muito fofa. Esses dois são lindos juntos, eu acho muito bonitinha a construção. Porque os dois são muito jovens, então eu acho a construção de relacionamento deles muito fofinha. Então, assim, é um livro muito bonito. Ele é muito triste também, assim, eu chorei bastante no final. Não no final, porque não é tão final, né, mas enfim. Eu chorei muito com esse livro. Não tanto quanto eu chorei no filme, mas é porque eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Mas é um livro muito bonito, muito triste em muitos aspectos. Mas é uma ótima leitura, assim, que eu recomendo pra muitas pessoas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, né, deixa o seu like aqui no final do vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal também, se inscreva, né, se esse botãozinho aqui de baixo estiver vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então clica ali, é uma coisinha rapidinha pra você, mas que faz uma diferença muito grande pra mim. Também compartilha esse vídeo, né, com seus amigos se eles ainda não conhecerem o canal e se eles forem leitores, né, e vocês quiserem mostrar outras indicações de livros, né, pra derrubar algumas lágrimas. E também comentem se vocês já leram algum desses livros, né, que tem alguns livros bem famosos aqui. Na verdade, grande parte desses livros são bem famosos, mas se vocês já leram algum desses livros, e também comentem que livro fez vocês chorarem. Mas então é isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau!